Você já reparou como, às vezes, o drama parece encontrar você sozinho? Como se certas pessoas soubessem exatamente qual botão apertar para tirar sua paz. O mais curioso é que, na maioria das vezes, não é o outro que tem tanto poder assim. O poder está na forma como você reage, ou melhor, em como foi treinado a reagir. Pequenas inseguranças, quase invisíveis, acabam abrindo portas para conflitos desnecessários, desgaste emocional e uma eterna busca por validação externa. A boa notícia é que existe um método antigo, simples e profundamente eficaz para interromper esse ciclo. O estoicismo não ensina a engolir emoções, mas a desenvolver autocontrole, observação e uma pausa consciente entre o estímulo e a reação. Quando você entende isso, o drama perde força, o silêncio ganha significado e a liberdade emocional deixa de ser teoria para virar prática diária. Neste conteúdo, você vai descobrir como proteger sua paz interior sem se isolar do mundo, como transformar o silêncio em estratégia e por que a sua reação, e não a atitude alheia, define o impacto emocional de qualquer situação. E talvez, só talvez, você perceba que não precisa mudar o mundo para viver melhor. Basta mudar o ponto de apoio. Há uma ideia simples, quase desconcertante, ensinada por Epicteto. Não é o que acontece fora que nos tira do eixo, mas a leitura que fazemos disso tudo. A realidade, em si, é neutra. O problema começa quando entregamos o controle da nossa paz a eventos, opiniões ou pessoas. Sempre que algo externo determina nosso estado interno, abrimos mão da liberdade emocional sem perceber. Muitas vezes, isso acontece por insegurança silenciosa, aquela dúvida íntima sobre nossa capacidade de lidar com o inesperado. O estoicismo surge como um convite direto, retomar o leme da própria vida com consciência e autocontrole. Quando alguém nos irrita, frustra ou provoca, o impulso imediato é reagir. Mas repare, a reação nasce antes da reflexão. É nesse ponto que a filosofia estoica faz diferença, porque ela nos ensina a observar o pensamento antes de aceitá-lo como verdade. Você não precisa concordar com tudo o que passa pela sua mente. Essa simples observação já cria um espaço interno de pausa, onde o caos externo não atravessa com tanta facilidade. Aos poucos, você percebe que a paz interior não depende do mundo colaborar, mas da sua postura diante dele. Um exercício prático é questionar mentalmente: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solte. Parece simples, mas exige treino. Leituras como o Manual de Epicteto ou Meditações, de Marco Aurélio, ajudam a internalizar esse olhar. Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, fortalece sua liberdade emocional. E, quase sem notar, aquela velha necessidade de validação externa começa a perder força, abrindo caminho para algo mais sólido por dentro. Existe uma diferença enorme entre presenciar algo e absorver aquilo como se fosse seu. Muitas pessoas confundem empatia com contaminação emocional. Você pode ouvir, ver e compreender o drama alheio sem carregar o peso dele. O problema é que, por insegurança sobre limites pessoais, acabamos puxando para dentro tudo o que acontece ao redor. O estoicismo propõe algo elegante: criar um espaço interno de observação consciente, onde você permanece inteiro mesmo diante da turbulência. Imagine uma rocha no meio de um rio. A água passa, bate, se agita, mas a rocha continua ali, firme. Não é frieza, é autocontrole. Quando você observa sem absorver, desenvolve uma imunidade emocional saudável. Isso exige treino diário de atenção, perceber o tom de voz do outro, a energia da conversa, e escolher conscientemente não se fundir com aquilo. Essa pausa interna evita reações automáticas que drenam sua paz interior. Uma prática simples é respirar fundo antes de se posicionar, especialmente em situações carregadas. Inspire, observe o impulso, expire e escolha. Parece pouco, mas muda tudo. Com o tempo, você percebe que não precisa se justificar nem provar nada. O silêncio interno cresce, a clareza aumenta e a reação impulsiva perde espaço. Esse estado de observação constante prepara o terreno para algo ainda mais poderoso: o domínio do tempo entre estímulo e resposta. Entre o que acontece e o que você faz existe um espaço invisível. Esse espaço é a pausa. Dominar essa pausa é dominar a própria vida. A maioria das pessoas vive no modo automático, reagindo sem perceber por quê. Quando você aprende a pausar, ganha vantagem emocional. Não é hesitação, nem medo. É estratégia. É escolher não ser refém do impulso,
especialmente quando ele nasce da insegurança de parecer fraco ou omisso. Muitas reações explosivas surgem do medo de não responder à altura. Mas quem disse que rapidez é força? A verdadeira força está na escolha consciente. Quando você pausa, observa o pensamento surgindo, sente a emoção e não se identifica imediatamente com ela. Esse silêncio interno cria clareza. Você começa a responder de forma mais alinhada com seus valores, não com a expectativa dos outros. Isso reduz drasticamente conflitos desnecessários. Uma boa forma de treinar é adiar respostas difíceis. Recebeu uma mensagem provocativa? Espere. Conte até 10. Vá caminhar. Tome um copo d'água. Essa pausa simples fortalece o autocontrole. Com o tempo, você percebe que não precisa disputar cada espaço. A vida fica mais leve quando você escolhe quando agir. E essa escolha consciente muda completamente a forma como as palavras alheias chegam até você. Uma ofensa só dói quando encontra eco dentro de você. Se alguém diz algo absurdo, você ri. Mas se machuca, é porque tocou em alguma insegurança prévia. Isso não é fraqueza, é humano. O ponto é perceber esse mecanismo. A maioria dos conflitos nasce da tentativa de proteger uma autoimagem frágil. Quando não sabemos exatamente quem somos, qualquer palavra vira ameaça. O estoicismo ensina algo libertador. O que os outros dizem não define você. O que define é o que você acredita sobre si mesmo. Quando essa base interna está firme, as provocações perdem força. Você passa a observar as palavras como sons, não como verdades. Esse distanciamento emocional traz liberdade e reduz drasticamente a necessidade de validação externa. Um exercício útil é perguntar: isso é um fato ou uma opinião? Na maioria das vezes, é só opinião. Quando você separa isso, a reação perde intensidade. O silêncio aparece naturalmente, não como fuga, mas como escolha. Essa clareza prepara você para enxergar o comportamento alheio de forma ainda mais lúcida, sem personalizar aquilo que nunca foi sobre você. O comportamento das pessoas fala muito mais sobre elas do que sobre você. Quando alguém ataca, julga ou diminui sem motivo, está projetando conflitos internos. É como olhar para um espelho sujo, a imagem sai distorcida. O erro comum, muitas vezes por insegurança, é tentar se enxergar através desse reflexo. Aí começa a confusão emocional e a busca incessante por aprovação. O método estoico propõe algo simples e poderoso: reconhecer que aquilo não te pertence. Você não precisa corrigir, convencer ou se defender o tempo todo. A observação consciente ajuda a separar o que é seu do que é do outro. Esse discernimento fortalece a paz interior e reduz o desgaste emocional em relações tóxicas ou desgastadas. Na prática, isso significa parar de explicar demais. Quando você sente vontade de se justificar excessivamente, é um sinal de busca por validação externa. Respire, faça uma pausa e lembre-se: nem todo julgamento merece resposta. Esse desapego emocional cria espaço para algo essencial: o silêncio estratégico. O silêncio é subestimado. Vivemos numa cultura que valoriza a última palavra, a resposta rápida, o argumento afiado. Mas o silêncio consciente é uma das maiores demonstrações de autocontrole. Não responder não significa perder. Muitas vezes, significa não jogar um jogo que não vale a pena. Quando você escolhe o silêncio, preserva energia e mantém sua liberdade emocional intacta. O silêncio incomoda porque revela segurança interior. Quem está em paz não precisa provar nada. Essa calma diante do caos desarma mais do que qualquer reação agressiva. O outro espera conflito, recebe silêncio. Isso quebra o ciclo do drama. Aos poucos, você percebe que muitas batalhas existem apenas porque alguém aceita lutar. Pratique o silêncio como escolha, não como fuga. Observe a situação, faça pausa, reconheça o impulso e decida não reagir. Essa postura fortalece sua presença e comunica maturidade emocional. Quando você não se deixa puxar para o caos, sua paz interior fala por você, e isso encerra conflitos antes mesmo que eles comecem. Agora, vale uma pausa, não daquelas automáticas, mas uma pausa consciente. Olhando para tudo isso, quantas vezes você percebe que reagiu no impulso e depois pensou: eu poderia ter lidado melhor com isso? Quantas situações drenaram sua energia não pelo que aconteceu, mas pela forma como você reagiu?
A verdadeira mudança começa quando você entende que autocontrole não é repressão, é escolha. É perceber que a sua paz interior vale mais do que vencer discussões, provar pontos ou buscar validação externa. E se, a partir de hoje, você passasse a observar antes de reagir? Se usasse a pausa como aliada, o silêncio como estratégia e a observação como ferramenta de liberdade emocional? Pequenas decisões diárias constroem uma segurança interna sólida, onde a insegurança deixa de comandar suas atitudes. Não se trata de se tornar indiferente, mas de ser seletivo com aquilo que merece sua reação, sua energia e seu tempo. Então fica a reflexão: onde você ainda está entregando o controle da sua paz para o comportamento alheio? O que mudaria na sua vida se você escolhesse responder menos e observar mais? Comece pequeno, hoje mesmo. Aplique uma pausa, pratique o silêncio consciente e perceba o efeito. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprofundando esse caminho de autocontrole, clareza e liberdade emocional.